Graça e paz a todos. Eu estou aqui nesta segunda-feira para compartilhar com vocês mais uma pastoral da série de pastorais Palavra Viva e Eficaz, que é um quadro, uma programação da Segunda Igreja Batista de Paudalho. No dia de ontem, nós comemoramos o Dia da Bíblia Sagrada, segundo domingo do mês de dezembro. E para que nós reflitamos sobre a importância deste tema e o quanto nos é preciosa a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, eu trouxe para a nossa reflexão de hoje o texto que nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 29, e os versos do 11 ao 13, que nos diz assim: Pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que se sabe ler, dizendo: Por favor, lê este livro. E ele dirá: Não posso, está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Por favor, lê este livro. E ele dirá: Não sei ler. Diz o Senhor: Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Aqui neste momento, por volta do ano 712, o profeta Isaías ele começa a exortar o reino do sul, o reino de Judá, que tinha por capital a capital de Jerusalém, conhecida também como Cidade de Davi. Já se haviam passado cerca de 10 anos que o reino do norte, o reino de Israel, havia sido levado para o cativeiro assírico por conta da sua infidelidade ao Senhor, por conta do seu pecado. E neste momento, o reino de Judá também estava andando pelos mesmos caminhos, mostrando-se infiéis ao Senhor. E por conta da sua corrupção, do seu pecado naquele momento, o profeta Isaías começa agora a exortar aquela cidade. A cidade de Jerusalém, a sua palavra aqui no capítulo 29 é dirigida a esta cidade, conhecida também como Cidade de Davi. Mas no início do capítulo 29, nós vamos ver que ele se dirige a essa cidade usando um nome carinhoso, uma forma carinhosa e amorosa de tratar os habitantes daquela cidade, chamando ela de Ariel, que significa lareira de Deus. Porque era ali que acontecia o culto sacrificial. Eles adoravam ao Senhor, oferecendo ao Senhor em holocaustos os seus sacrifícios. Então, existia ali o fogo do altar onde se oferecia os sacrifícios. Mas dentro do templo existia também o altar do incensário, onde se permanecia o fogo constantemente aceso, com aquele incenso sendo queimado dentro do templo. Então, lareira de Deus, porque era ali onde se encontrava o fogo santo, o fogo do Senhor, onde eles adoravam e ofereciam os seus sacrifícios. Mas nesse texto aqui, que nós lemos, o versículo 11 ao 13, o que nós encontramos é o profeta Isaías exortando ali o povo daquela cidade com relação ao embotamento espiritual que havia se abatido sobre as suas vidas. E ele vai usar o exemplo aqui do livro. Então nós observamos aí que ele fala sobre o embotamento espiritual, dizendo que é como se você pegasse um livro selado, fechado, e entregasse a alguém que sabe ler. E pedisse para que essa pessoa lesse o livro. Mas ele vai dizer: eu não posso, o livro está fechado, está trancado. É como se a gente pegasse um livro, colocasse um cadeado, trancasse este livro e mandasse que alguém lesse. Mesmo que essa pessoa tenha uma capacidade de ler, mas ele não vai conseguir ler o livro porque está fechado. Mas aí ele coloca também uma outra situação para mostrar esse embotamento espiritual. Ele diz: olha, mas também pode ser como um livro que está aberto. E este livro ele é entregue para uma pessoa ler, só que esta pessoa ela não sabe ler. Ela vai pegar o livro, vai folhear o livro ali, mas não vai conseguir ler porque ela não sabe ler. Então, o embotamento espiritual que é demonstrado aqui nessa situação do livro, ele é a paralisia intelectual frente à palavra de Deus, em relação à palavra de Deus, que toma conta do povo de Deus em determinados momentos. E essa paralisia intelectual, representada aqui, tanto no selo que é colocado no livro, para que aquela pessoa que sabe ler não possa ler, como também na incapacidade de leitura, naquele que pega o livro, mas não consegue ler porque não sabe ler. Então essa paralisia intelectual, ela é representada aí, tanto no selo como na incapacidade de ler, e simplesmente faz com que não se tenha entendimento, compreensão da palavra de Deus. Então, o embotamento espiritual é uma paralisia intelectual que faz com que não se tenha entendimento e compreensão da palavra de Deus. Levando o povo àquilo que nós encontramos aí no versículo 13,
quando o profeta Isaías, falando em nome do Senhor, porque ele diz aqui, diz o Senhor, é Deus mesmo falando ao seu povo, dizendo assim, olha, vocês me honram com os lábios de vocês, vocês se aproximam de mim com a sua boca, com os seus lábios. Então, é o que a gente vê, né? A verdadeira hipocrisia. Sabe-se falar do Senhor, o nome de Deus está na boca das pessoas, mas as pessoas não conseguem viver para Deus, entregar sua vida e os seus corações. Então a gente vai ver situações como hoje em dia, por exemplo, quando alguém se sente ameaçado por alguma situação, alguma calamidade, aí a gente vê as pessoas dizer assim, Deus me livre. Então a pessoa está honrando a Deus, colocando o nome de Deus em sua boca, até clamando por ele naquele momento, mas o seu coração não está em Deus. O seu coração ainda está contaminado, preso às coisas do mundo, ainda não entregou a sua vida a Cristo. Então as pessoas muitas vezes elas honram a Deus, mas o coração delas está longe de Deus, como nos diz o texto aqui também, que é outra consequência desse embotamento espiritual, dessa paralisia que impede que as pessoas compreendam, entendam a vontade de Deus e vivam de acordo com o seu propósito. Então, um coração que está longe de Deus. Deus pode estar até na boca delas, mas elas não estão com o coração em Deus, estão com o coração no mundo, estão com o coração no pecado, estão com o coração na carnalidade, e isso faz com que as pessoas vivam realmente distantes de Deus e não estejam aptas aí a receberem livramento do Senhor, a receberem as suas bênçãos. A consequência disso é que a gente vê que o reino de Judá, mais na frente, ele também é levado ao cativeiro babilônico. Então, honram ao Senhor com os lábios, o seu coração está longe do Senhor, mas também uma outra situação que a gente vai ver. O temor dessas pessoas, como nos diz o texto aqui, o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, ou seja, em preceitos de homens. A gente vê muito isso em algumas igrejas que tem muitas regras. Você só pode usar roupa até determinado tamanho, você só pode usar um tipo de cabelo. Então, assim, são algumas práticas que existem dentro de algumas igrejas que a gente vê que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas são preceitos de homens, mandamentos de homens. Então as pessoas até estão envolvidas com esse tipo de prática, até honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe daquilo que é a palavra de Deus. A sua postura é reduzida ao puro formalismo ritualístico. Então essas pessoas elas estão dentro daquele formalismo rígido das igrejas, essas pessoas estão envolvidas ali com todo aquele ritual que acontece, mas muitas vezes esse formalismo ritualístico nem pode ser considerado como um culto. Por quê? Porque as pessoas estão distantes do Senhor. O temor delas é reduzido simplesmente a preceitos de homens. Então esta é a palavra que eu deixo para você hoje, nesta manhã de segunda-feira, dizendo para você o seguinte: quebre os selos, quebre os grilhões que te impedem de ler a palavra de Deus. Não seja tomado por um embotamento espiritual como o povo de Israel foi tomado. Quebre este selo, quebre estes grilhões. Eu não sei qual é o selo que impede você de ter acesso à palavra. Eu não sei que grilhão é esse. Eu não sei qual é o cadeado que está impedindo que você tenha acesso a esta palavra. Mas quebre tudo isso e leia a palavra de Deus para que você compreenda e entenda realmente a sua vontade. Ore para que o Espírito Santo te ilumine e você possa realmente compreender a palavra de Deus, para que você tenha entendimento da palavra de Deus, porque para se ler a Bíblia é necessário fazer isso numa postura de oração, pedindo que o Espírito Santo lhe ilumine. E por fim eu quero te dizer que se você fizer isso, você irá honrar o Senhor com seus lábios. Sim, mas o seu coração estará bem juntinho do Senhor. O próprio Deus fará morada no teu coração, como nos ensina a Bíblia. Jesus Cristo, lá em Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e com a sua casa. É muito bom nós pensarmos que esse bater na porta é Jesus querendo entrar na tua vida, querendo entrar no teu coração. E essa porta pela qual Jesus entra é através da oração, é através da comunhão com Ele. É quando o nosso coração está tão perto de Deus, tão perto de Jesus, ao ponto de Jesus vir e fazer morada na gente mesmo, como Ele prometeu. E assim, você vai servir ao Senhor com a sua boca, com o seu coração, mas você vai servir ao Senhor também com muito temor e vai ser um verdadeiro adorador. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta manhã e a nossa oração
é que Deus nos conceda ainda muitos outros momentos como este, juntos, refletindo tudo à luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.